Vamos agora dar continuidade à nossa palestra. E nesse vídeo nós vamos falar especificamente como a gente pode montar rotinas para a criança, né? A gente já falou um pouco de adolescente, de adulto. Então agora vamos focar em criança, porque eu sei que várias pessoas que estão assistindo a palestra são pais, são professores de crianças pequenas. Então a gente vai focar em como criar uma rotina de estudo com a criança. Primeira coisa, o pai, ele vai lá, né, e vai ver quais são as tarefas que a criança tem semanalmente. Quando o menino começa a estudar, a primeira coisa que faz é o professor dar uma grade, né, de horários da semana. Existe uma agenda e ali o pai é a comunicação entre a escola e a família. E todas essas atividades, são escritas atividades, essas atividades que a escola envia para casa têm prazo para ser entregue. Então isso aí, a agenda escolar do filho, é algo que o pai tem obrigação, né, a responsabilidade de olhar todos os dias. Se existe 2 adultos dentro da casa, né, ou só um adulto, vamos dizer que existem 2 adultos que são responsáveis por essa criança, porque a criança ela precisa de alguém auxiliar ela não vai conseguir fazer sozinha, pelo menos num primeiro momento. Então, assim, para não ficar muito pesado, né, só para um adulto, pode haver um revezamento para ajudar aquela criança, até a criança atingir uma autonomia e ela começar a fazer as coisas dela sozinha. Mas, o que a gente pode fazer? Você vai observar qual o melhor horário, como eu já tinha citado no vídeo anterior, para fazer a lição da criança. Normalmente o pai, ele trabalha o dia todo. A maioria das pessoas fazem a lição de casa à noite. Tem outras pessoas que pagam um profissional para poder fazer esse acompanhamento escolar da criança. Então tem que escolher o melhor horário e fixar esse horário todos os dias no mesmo local, para a criança criar esse hábito, é igual um adulto, ok? E vai ser feito um calendário. E esse calendário vai ser deixado em algum lugar da casa onde todo mundo pode visualizar, para ninguém esquecer esse horário e também, né, para a questão da divisão, né, do rodízio de quem vai ajudar aquela criança a realizar essas atividades e fazer esse acompanhamento. Tem a tabela, que eu queria muito que vocês olhassem no slide. Não precisa fazer igual, eu coloquei, né, exemplos para vocês poderem montar a tabela de vocês em casa. Então, assim, vocês vão colocar o horário, aí vai colocar segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para uma criança, você pode começar, aí você começa com 8 horas da manhã, então você vai colocar de 8 até as 9, de 9 às 11 ou de 9 às 10. Esse que eu estou falando para vocês, que vocês vão acompanhar pelo slide, ele é uma tabela assim, a criança vai acordar, aí nesse período ela vai acordar, tomar banho, tomar o café da manhã e, vamos supor, 8 horas isso que ela fez. Quando der 9 horas, ela vai realizar a tarefa de casa. Então ela vai ficar das 9 às 10 horas. Tem criança que você pode colocar, né? Depois que começar todo esse processo dos 20 minutos, tudo, do treinamento, a gente pode colocar a criança de 9 às 11 horas, né? À tarde, a gente pode tentar colocar a criança para estudar das 4 às 6 horas, ou de 5 às 6. Aí a gente tem que, cada um vai se organizar. Depois, né, quando der 11 horas, vai dar aquela parada, aí ela vai tomar banho, se arrumar para poder almoçar e ir para a escola. Normalmente a criança que estuda à tarde, ela entra 1h30, né, 1h30 até as 14 horas. Ali ela vai para a escola. Quando ela chegar da escola, vocês podem fazer a recompensa, né? Ela pode brincar um pouco, pode fazer uma atividade física. Tem pais hoje que vai para academia e já aproveita e leva o menino para fazer natação, fazer balé, um futebol, ou para descer, né, no parquinho, brincar. E depois, mas isso aí no máximo, esse intervalo que você vai fazer com a criança é de 1 hora, 1h30. Depois você vai pegar
A criança vai voltar para casa e vai dormir. Não tem pais que lê, porque até 9 horas da noite, essa criança que estuda no outro dia de manhã cedo que ela vai acordar, né? Mesmo que ela estude à tarde, mas para ela acordar às 8 horas da manhã, até 9 horas da noite tem que estar na cama, porque senão o cérebro dela vai estar cansado e no outro dia ela não vai conseguir fazer nada direito. Vai ser um dia improdutivo para a criança e para quem cuida dela também. O legal é combinar, sempre que for fazer, né, a rotina, você vai conversar com a criança e você vai combinar tudo antes, né, para as coisas funcionarem melhor. E por que você vai deixar bem claro, né? Só porque sim. Você vai deixar bem claro porque que é importante que a criança siga aquela rotina. Porque que é importante que a criança faça determinada atividade. Qual é o motivo? Porque os meninos são muito inteligentes. Não adianta você falar sim, não, talvez. Você tem que explicar por que a criança está fazendo aquilo. Porque ela vai ver como é importante. Então, assim, você vai explicar a lição de casa. Por que ela tem que fazer a lição de casa? Por quê? Porque ela precisa de fazer a lição de casa, porque aquilo ali ajuda no processo de aprendizagem, porque ela vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, na escola ela não vai ter dificuldade, ela vai poder brincar e vai ser muito mais tranquilo. Então você vai explicar da sua melhor forma possível. É importante, como adulto, preparar um ambiente para a criança, um local, um ambiente tranquilo, onde tem uma mesa, uma cadeira e menos estímulos possível. Longe da televisão, longe do computador. Você montar um cantinho, aquele cantinho ser dela e ela fazer todos os dias no mesmo local e no mesmo horário. Porque ela vai se adaptar, vai chegar um momento que ela vai sozinha, que você não precisa dela. Ela vai lá na rotina dela, vai olhar e ela já vai saber que aquele horário é um horário que ela tem que estudar para depois ela ter a recompensa dela. Então, assim, tem que ser um lugar que esteja confortável, uma mesa limpa, organizada, com o mínimo de coisas possíveis. É muito legal em casa a criança ter acesso, né, a livros, a gibis. Ela tem um repertório, assim, eu sei que hoje é caro isso, mas assim, os pais que gostam, né, de levar a criança para assistir uma peça teatral, para visitar um museu. Por quê? Porque o adulto é um exemplo. Crianças que vê pais, né, que gostam de ler, eles repetem, né, a mesma ação. E a rotina para os menores? A gente está falando assim, agora, criança menor que ainda não sabe ler. Como é que a gente vai montar essa rotina, Paula, se ela não sabe ler? A gente vai trabalhar com figuras, as atividades. Ou a criança desenha, ou você vai lá e vai colando as figuras no mural, ok? A ideia é ser num local, né, bem acessível, na altura da visão da criança, para a criança ver aquela rotina e sejam na sequência colocadas as atividades. No slide também vocês vão poder ver, né, como pode fazer essa rotina. Um exemplo, gente, olha aqui, ó. Isso aqui é a chegada da escola, tá vendo? A chegada. Esse aqui são os jogos, ok? Então ela vai saber que é jogos, tem escrito lá em cima jogos, ela vai saber que aquilo ali são jogos. É muito interessante. De manhã cedo, o que acontece? Ela vai, ó, que ela tem que escovar os dentes, vai colocar atividades na mesma sequência para ela poder ver, né? Ela vai usar o banheiro, como ela tem que usar o banheiro, isso aqui. Então, assim, são atividades e ela fixar essas atividades. As rotinas, elas são muito importantes para a criança. Por quê? Porque a criança aprende a ter autocontrole. O que acontece? Quando a criança ela antecipa a atividade que ela vai ter que fazer, aquilo permite com que a criança ela construa um senso de controle. E ao mesmo tempo, né, você não precisa ficar toda hora, não pode isso, não pode aquilo. Ela já vai saber quais são os comportamentos, quais são as atividades que ela vai poder ter e realizar durante o dia. E aí o cuidador, né,
O responsável não precisa ficar toda hora falando a mesma coisa. Rotinas apoiam as habilidades sociais da criança. Vamos supor, todo dia de manhã você sai com seu filho, você dá bom dia para o porteiro. Então aquilo ali, com o tempo, né, ele vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque ele está vendo o que você está fazendo. Para ele, tudo que você faz é certo. Então, se você dá bom dia todo dia para uma pessoa, quer dizer que aquilo ali ele também tem que fazer, né? E isso faz com que as crianças criem mais contato com as pessoas, interajam mais socialmente, né? Fazendo saudações, despedidas, é muito importante. Saiu da escola, tchau tia, tchau professora. E outra coisa, a rotina, ela ajuda as crianças a lidar com as transições, né? A rotina, as transições ficam mais fáceis, pois assim, a criança ela já sabe o que vai vir, né, a seguir com a atividade. Então ela fica mais preparada já para essa questão da troca de atividade. Eu coloquei vários exemplos, eu queria que vocês olhassem nos slides e para vocês montarem, né, a rotina dos filhos de vocês com desenhos. E é legal também esses desenhos, porque você, além de ali você fazer a rotina, você já pode ir trabalhando com a criança, né, a fala, a linguagem verbal, a linguagem escrita, de acordo com a idade de cada criança. Outra coisa, coloquei uma tabela que é um checklist, que é aí das recompensas. Vamos supor, na segunda-feira, comeu direitinho, aí você pode colocar um xizinho, um coração, uma estrelinha. Se não fez, você pode colocar uma interrogação. Tem uns adesivos que a gente compra que é bem bacana, né, para colocar. Tem já uns quadros de atividades educativas de recompensa. Mas na internet tem tudo isso. Vocês podem escolher um modelo da melhor forma e de acordo. Aí no quadro de recompensa, vamos supor, acorda no horário, acordou na segunda-feira, coloca um coraçãozinho, então um adesivo. Na terça não, já coloca uma interrogação. Quando chegar no final da semana, você vai ver se ele vai ganhar um prêmio ou não, que foi o que você fez o acordo com ele, né? De assistir televisão, de brincar no parque, de ir para o cinema, de sair para comer um lanche. Aí a recompensa, como eu já falei, é de acordo com o que vocês, né, se programaram. Então, assim, gente, é muito importante a gente manter a rotina dos nossos filhos, porque desde pequeno, para que eles se tornem adultos mais responsáveis, pessoas mais controladas, a pessoa que tem uma rotina, ela sabe lidar muito mais com perdas, com trocas, né? Ah, eu perdi meu emprego. Então, assim, quando chega na adolescência, na fase adulta. Então, assim, ela vai sair mais fácil daquela situação e vai procurar outro. Tem pessoas que têm muita dificuldade nessa questão de transição. Então, assim, a nossa plataforma vai ficar aberta 24 horas. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da palestra. E eu vou falar só um pouquinho da nossa agenda, que está aí com vocês podem ver no slide. Nós aqui da Psicopedagogia Paula Lobo, nós criamos uma agenda muito bacana, que é uma agenda de rotinas. Paola, você não tem o que fazer, né? Não tenho o que fazer. Por que eu criei essa rotina? Porque eu tinha muita coisa para fazer. A agenda, num período da minha vida, a minha filha era pequena e minha avó era doente, com mal de Alzheimer. Então, assim, eu tive que aprender a me organizar. Vocês imaginam uma pessoa com TDAH se organizando? É uma beleza, né? Então, a gente tem que, ou é perfeccionista demais, ou é desorganizada totalmente. Então, eu criei a agenda e na agenda tem todas essas planilhas, essa planilha mensal, para você se programar, a planilha semanal, a planilha diária. E isso é legal para a criança poder levar, né, para a escola. Tem a planilha onde ali tem o nome de todos os médicos, das notas
que a criança, né, é avaliada, tem a avaliação trimestral do comportamento, para você saber se as recompensas estão funcionando ou não estão funcionando, o espaço das planilhas dos boletins, para você ver durante todo o ano. Então, assim, é muito bacana. Eu quero convidar vocês para entrar no nosso site. A agenda está à venda, o preço bem acessível, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa agenda. Essa agenda foi feita com muito carinho e foi uma experiência de mais de 15 anos para montar essa agenda. Então, gente, muito obrigada pela confiança, e qualquer coisa é só entrar na plataforma que eu estou lá para tirar dúvidas.